Ei, som. 1, 2, ei, som. Glória a Deus. Paz e graça a todos. Louvado seja o nosso grandioso Deus por esta noite especial. Nós estamos dando início à nossa programação especial de Páscoa, de Semana Santa. Nós estaremos durante essa semana tratando da última semana de Jesus a caminho da nossa redenção. Então a gente vai ter programação hoje, na terça, na quinta, domingo pela manhã e domingo à noite. Eu queria agradecer a Deus, depois de 2 anos tentando fazer essa programação e sempre sendo impedido devido à pandemia. Sempre quando chegava nessa época, os casos aumentavam e aí havia a questão da restrição e tal, e a gente não conseguiu fazer. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Ele pela oportunidade de esse ano nós conseguirmos fazer então esta programação. Amém, queridos? Então, mais uma vez, abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21, os versículos 1 a 11. Esse que é conhecido na história da igreja como o Domingo de Ramos, fazendo referência justamente à entrada de Jesus em Jerusalém, que nós iremos meditar. Capítulo número 21 do Evangelho de Mateus, os versículos 1 ao 11. Cadê Samuca? Samuca está aí? Saiu? Só para, quando ele voltar, pedir para ele colocar o retorno aqui mais para mim, por favor. Só virar a caixa. Todos acharam? Digam amém. Só virar a caixa, por favor. Aí o assistente de Samuel já veio resolver o problema. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante do texto sagrado, Pai, ora lido. Queremos te pedir, te suplicar, Senhor, no nome de Jesus, fala conosco por meio dele. Pai, nos faz nos maravilharmos contigo ainda mais através desse texto nesta noite. Nos faz enxergarmos a tua glória, Senhor, através dele. Impacta as nossas vidas. Deus, essas coisas te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos,
Jesus, ele não é o rei que atende ao que queremos ou planejamos, mas sim aquele que necessitamos. Jesus não é o rei que corresponde ao que desejamos ou ao que planejamos, mas ele é aquele que nós necessitamos. Antes de haver rei em Israel, não existia, queridos, uma autoridade central e fixa para governar o povo. Os juízes, eles tinham como função principal libertar o povo dos inimigos, do domínio dos inimigos. Os juízes nada mais eram que líderes militares que liderava o exército de Israel para que eles conseguissem se libertar do domínio dos seus inimigos. Mas em 1 Samuel capítulo 8, nós vemos como algumas autoridades vão até Samuel para declarar a sua insatisfação e expressar aquilo que desejava o seu coração. Ou seja, o que eles dizem para Samuel é: nós queremos um rei que nos governe. É verdade, queridos, que em Deuteronômio já continha predições para uma futura monarquia em Israel. Porém, o problema com esse pedido por um rei é justamente a motivação. Pois as autoridades dizem que eles querem um rei para que Israel seja igual às outras nações. Sendo que Deus havia escolhido Israel justamente para que esse povo fosse diferente das outras nações, que não fossem igual às outras nações, a fim de que fossem bênção para as outras nações. E apesar desse pedido, queridos, dessa atitude, mostrar a rejeição de Israel do seu próprio governo, Deus atende o pedido do povo. E eles enxergam em Saul um rei que atendia às suas expectativas e os seus planos. Todavia, irmãos, não demora muito para que Saul seja rejeitado por Deus como rei, por causa da sua desobediência e rebeldia. A partir disso, irmãos, Deus ele prepara um verdadeiro rei. Um rei segundo a sua vontade, que atenderia não ao desejo do povo, mas à necessidade do povo. Pois muito mais, queridos, que ser apenas um bom líder militar. E apesar dos seus graves erros, Davi ele foi fiel a Deus e sempre buscou levar o povo de Israel a honrar a aliança feita com o Senhor. E era isso que o povo necessitava. Era isso que o povo mais precisava. Esta passagem de hoje, queridos, anuncia um descendente de Davi. O rei prometido e definitivo, do qual Davi foi apenas uma sombra. O rei que não se enquadra naquilo que o coração humano deseja, mas é segundo a vontade de Deus, em vista da nossa necessidade. Mas afinal, queridos, que tipo de rei é Jesus? A pergunta que a gente deve se fazer é essa. Ora, que Jesus é rei, eu acho que todo mundo aqui concorda. A pergunta que nós devemos fazer então é: que tipo de rei Jesus é? E a gente vai encontrar algumas respostas aqui nessa passagem hoje, tá bom? Em primeiro lugar, esse texto vai nos mostrar que Jesus é um rei consciente da sua identidade e da sua missão. Dos versículos 1 ao 3, esse texto vai nos mostrar que Jesus é um rei consciente da sua identidade e da sua missão. Vamos ler novamente dos versículos 1 ao 3? Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras,
Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão a jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Queridos, desde os primeiros capítulos do seu evangelho, Mateus faz questão de apresentar Jesus como o Messias rei prometido, descendente de Davi e aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ligado a isso, irmãos, Mateus descreve Jesus como sendo aquele que anuncia e traz o reino de Deus ao mundo por meio da sua pessoa e da sua missão e do seu ministério. No capítulo 18 desse evangelho, Jesus ele vai contra as expectativas dos discípulos acerca de quem é o maior no reino dos céus. Pois Jesus afirma a eles que o maior do reino dos céus é aquele que é humilde e simples como uma criança. No capítulo 20, Jesus ele inicia então a sua última ida a Jerusalém, junto com seus discípulos. No caminho, Jesus repreende os discípulos por causa do desejo que havia neles por domínio e poder. Domínio e poder sobre os outros. Jesus os repreende e dá um sério aviso para eles. Olha, nós estamos nos dirigindo para Jerusalém, mas lá eu serei morto, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Desde o capítulo 16, irmãos, Jesus ele vem alertando os seus discípulos constantemente sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Mas os discípulos não conseguem entender. Por quê? Porque não era isso que eles esperavam do Messias, do rei prometido. Talvez a gente olhe a dificuldade e leia a dificuldade dos discípulos e a gente critique eles, mas que homem cabeça dura, viu? Jesus está falando que vai morrer, que vai ressuscitar, e os cabras não conseguem entender. Para a gente é fácil, né? Só que a gente tem que compreender que na cabeça dos discípulos não fechava a conta. Porque não era isso que eles esperavam do rei prometido, do Messias prometido. Então, queridos, após curar 2 homens de cegueira, Mateus ele passa a nos narrar o episódio onde Jesus entra em Jerusalém de uma forma marcante. E o interessante é que todos os 4 evangelistas, eles registram esse episódio. E assim nos mostra o quão importante é ele. No versículo 1, queridos, Mateus diz que Jesus e os discípulos chegam a Betfagé, uma aldeia, um povoado que ficava na periferia de Jerusalém, o qual ficava localizado no Monte das Oliveiras. Então, no versículo 2, nos é informado que Jesus ele faz um pedido estranho a 2 dos seus discípulos. E ele diz o seguinte: olha, entrem nessa aldeia, em Betfagé, e tragam-me uma jumenta e o seu filhote, que vocês encontrarão amarrados. O pedido de Jesus, queridos, é estranho, porque eles já estavam perto de Jerusalém, e eles já tinham feito o percurso todinho a pé, desde a Galileia. E é um percurso longo. E chegando perto de Jerusalém, Jesus fala: olha, entra no povoado, vocês vão encontrar uma jumenta com seu filhote, traz para mim. É estranho esse pedido de Jesus. O pedido, queridos, porém, fica ainda mais estranho. Pois Jesus, ele prevê um possível questionamento a esses discípulos, por eles estarem desamarrando os animais, e os orienta a como eles devem responder. Jesus demonstra aqui, queridos, um conhecimento além do natural. Além do natural. Irmãos, conforme o texto nos mostrou aqui,
Jesus ele age como alguém que sabe quem é e sabe o que veio fazer. Ele tem consciência que é o rei Messias predito, o agente de Deus que traria o reino de Deus. Jesus, queridos, também tem consciência que ele está caminhando para a cidade onde ele será cruelmente assassinado. Este é o rei Jesus, queridos. Um rei consciente da sua identidade e missão. Um rei que não foi pego de surpresa ou enganado acerca do que veio ao mundo para fazer. Pelo contrário, irmãos, Jesus ele veio de forma voluntária, a fim de cumprir a missão dada pelo Pai de trazer redenção ao mundo. Jesus veio para morrer, irmãos, e ele sabia disso desde toda a eternidade. Podemos, portanto, queridos, nos maravilhar com esse rei, que quis vir e se entregar para que fôssemos salvos, perdoados e libertos. E assim como Jesus, irmãos, nós também precisamos saber quem nós somos em Cristo. Ou seja, salvos, libertos, justificados e membros do povo de Deus. É isso que nós somos em Jesus e nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos, queridos, viver a nossa vida em todas as áreas, a partir da nossa identidade em Jesus. E junto a isso, queridos, também precisamos, assim como Cristo, ter consciência da missão que Deus nos confiou, de anunciarmos a sua obra redentora por meio da morte e ressurreição desse Rei glorioso. E também a de darmos testemunho dele por meio da nossa vida. Precisamos ter consciência de quem somos em Cristo e do que Deus nos chamou para fazer, da sua missão no mundo. Amém. Em segundo lugar, esse texto nos apresenta e nos mostra que Jesus é um rei improvável, mas predito na Bíblia. Dos versículos 4 ao 5, nós iremos ver que Jesus, ele é um rei improvável, mas ao mesmo tempo ele é predito na Bíblia. Vamos ler os versículos 4 ao 5? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, nesses versículos, Mateus nos explica o que está acontecendo aqui e qual a intenção de Jesus com o seu pedido a esses discípulos. Mateus ele cita, queridos, dois versículos das Escrituras. Um de Isaías 62:11, que fala sobre o Salvador vindo a Jerusalém, ou a Sião, é outro nome para Jerusalém. E a maior parte citada por Mateus aqui da Escritura vem de Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde há uma profecia acerca da libertação e restauração que Deus traria ao seu povo após eles retornarem do exílio babilônico. No versículo de Zacarias citado, queridos, a promessa de Deus é que o rei prometido viria a Jerusalém montado em um jumentinho, de forma humilde, e não em um cavalo de batalha, como se esperaria de um rei guerreiro. E isso combina, queridos, com a forma que Mateus vem descrevendo Jesus ao longo do Evangelho. Ou seja, que ele é o Messias prometido, sim, mas um tipo diferente do esperado. O versículo seguinte desse citado por Mateus de Zacarias, ou seja, capítulo 9, versículo 10, conhecido pelos judeus da época, diz algo que deixa essa história ainda mais estranha.
Como se já não bastasse, você já está achando estranha essa história? O versículo 10 de Zacarias 9 deixa essa profecia ainda mais estranha. Pois a profecia lá continua dizendo que esse rei que viria destruirá os carros de guerra de Efraim, Israel, e os cavalos de Jerusalém. Preste atenção. Destruirá os carros de guerra de quem? De Efraim, de Israel. E os cavalos de quem? De Jerusalém. E os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da terra. Irmãos, pensa comigo. Como assim esse rei vai vir para destruir o aparato de guerra do seu povo? Como assim? Seu rei vem montado no jumentinho, humilde, e ele vai vir para destruir o aparato de guerra de vocês. Que rei é esse? Que tipo de rei faz isso, queridos? Outra coisa, como ele irá proclamar paz às nações e dominar sobre tudo ao mesmo tempo? Não bate. Como ele vai dominar e proclamar paz ao mesmo tempo? Mateus, queridos, ele está preparando os leitores aqui, nós, para o que Cristo irá fazer em Jerusalém. Ou seja, queridos, trazer paz, salvação e redenção. Não ao travar uma guerra com Roma, mas ao se entregar para ser morto. E Mateus já está nos preparando para o que Jesus irá fazer. Irmãos, o que acabamos de ver aqui só aponta para o fato de que Jesus é um rei improvável. Um rei, de certa forma, queridos, inesperado. Os judeus esperavam um rei, mas não esse tipo de rei. Pois enquanto se espera, queridos, que o rei seja um grande líder militar e destrua os inimigos, Jesus ele vai se deixar dominar e ser morto pelos inimigos, a fim de salvar a eles e a todos nós. Ao invés de empunhar uma espada e destruir, queridos, Jesus vai se lançar sobre a espada e construir e consertar o que estava destruído. Ou seja, irmãos, Jesus se submete ao sofrimento, humilhação e morte, como um servo humilde e obediente, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Jesus, queridos, ele é o rei anunciado nas Escrituras, mas um rei que traz redenção ao mundo por meio da sua morte. Por isso que ele é um rei improvável. E é diante de um rei improvável como esse, queridos, que o nosso coração, ele deve descansar e se alegrar. Pois o que Deus fez em nós, queridos, e através de nós, são coisas também improváveis. Nós somos improváveis, irmãos. Quando você se olhar no espelho, lembre-se, você é um improvável também. Afinal, queridos, diante de toda impureza, fraqueza e limitação nossa, como é possível nós sermos chamados na Bíblia de filhos de Deus e de herdeiros do seu reino? Como é possível, queridos? E diante, irmãos, da grandiosa missão que Deus nos confiou, nós temos total razão em pensar o quanto nós somos improváveis para essa missão. Nós somos improváveis, porque nós servimos e cremos em um rei improvável. Amém? Em terceiro lugar, esse texto vai nos mostrar
um rei que Jesus é um rei que satisfaz o anseio humano por redenção. Em terceiro lugar, dos versículos 6 ao 9, essa passagem vai nos mostrar o tipo de rei que Jesus é. Ou seja, um rei que satisfaz o anseio humano por redenção. Vamos ler dos versículos 6 ao 9? Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e o que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas. Irmãos, Mateus, ele aqui volta a sua narrativa do episódio, informando nos versículos 6 e 7, que os dois discípulos, eles vão ao povoado, trazem os animais solicitados por Jesus, colocam as suas vestes sobre os animais, e faz com que Jesus monte sobre o jumentinho, que não fica claro no registro de Mateus, mas através do registro dos outros evangelistas, a gente vai entender que Jesus monta não a jumenta, mas o jumentinho. Então, queridos, no versículo 8, Mateus relata que uma multidão, gente que estava tanto vindo com Jesus, acompanhando ele desde a Galileia, como gente que estava em Jerusalém, participando da festa da Páscoa, que sai da cidade, ambas essas multidões se encontram e eles entendem e enxergam em Jesus como ele sendo o rei prometido. Porque, queridos, a atitude de estender as vestes era uma forma de homenagear reis na época. Além disso, queridos, a multidão espalha galhos com folhas de árvores pelo caminho por onde Jesus está passando. E junto com essa atitude de reverência, queridos, de homenagem, reconhecendo Jesus como rei messiânico, o versículo 9 relata os brados de louvor da multidão, enquanto Jesus ia passando montado no jumentinho. E aqui, queridos, é citado parte de dois salmos, Salmo 118 e Salmo 148. E é interessante que o Salmo 118, ele fazia parte de uma coleção de salmos chamado Halel, que era usado e eram entoados durante o período da Páscoa, que é o período onde Jesus aqui está entrando em Jerusalém. Então, eles citam parte destes salmos, e a expressão usada aqui, Hosana ou Rosana, é uma expressão hebraica que significa uma súplica por salvação. Mas com o tempo, queridos, se tornou também uma expressão de louvor, como se fosse um salve. Essa expressão de louvor, salve aquele que vem, o filho de Davi, o rei prometido. A multidão, queridos, aqui, Mateus nos mostra que ela está louvando a Deus pela vinda do Messias prometido. Agora, irmãos, mesmo não compreendendo muito bem que tipo de rei Jesus era, percebam que os judeus, eles extravasaram diante dele com um coração ansioso pela tão aguardada redenção e libertação. E esse anseio dos judeus, queridos, exemplifica o anseio que há no coração de todo ser humano. Ou seja, uma busca intensa por redenção. Um sentimento, queridos, de inquietação e insatisfação devido à realidade das coisas que acontecem, junto com a esperança e com o sonho de que um dia, ou pelo dia, que tudo isso será consertado e será ajeitado. Ao vermos, por exemplo, queridos, tanta tragédia,
crimes bárbaros, injustiça, desigualdade e morte, o nosso sentimento diante de tudo isso, geralmente é que as coisas não deveriam ser assim. Esse é o nosso sentimento comum. Não era para as coisas serem assim. É por isso que a gente se revolta. É por isso que a gente se inquieta. Mas o problema, queridos, é que o ser humano em seu estado natural, ele vai tentar encontrar a redenção dele mesmo e do mundo no dinheiro, no avanço científico, na política, ou até mesmo confiando na própria melhora do ser humano. Não, um dia o ser humano ele vai melhorar e as coisas vão se ajeitar. Porém, queridos, todas as vezes que o ser humano colocou as suas expectativas nessas coisas, ele se frustrou. Todas as vezes. Quer ver um exemplo? No século passado, século XX, houve um entusiasmo muito grande devido ao avanço científico e tecnológico. As pessoas estavam empolgadas, estavam entusiasmadas por causa dessa evolução humana. A frustração, porém, queridos, ela veio com um banho de sangue dos milhões de mortos nas 2 guerras mundiais. Os milhões de mortos causados pelas 2 guerras mundiais. E isso frustra toda a expectativa de avanço que o ser humano estava entusiasmado. Queridos, a gente tem que entender que apenas Deus pode trazer redenção. Apenas Deus pode trazer redenção, queridos. Apenas Ele pode consertar as coisas. E digo mais, Ele já começou a consertar as coisas por meio da vida, da morte e da ressurreição desse Rei glorioso. Deus já começou a consertar as coisas, queridos. Portanto, só em Jesus, só nesse Rei aqui, queridos, improvável, o nosso coração consegue finalmente encontrar descanso e esperança de uma redenção verdadeira e eterna. Só nesse Rei glorioso. Amém? Em quarto e último lugar, irmãos, esse texto vai nos mostrar o tipo de rei que Jesus é, ao nos informar que ele é um rei que contraria toda a expectativa humana. Jesus, o texto vai nos mostrar, dos versículos 10 ao 11, que Jesus é um rei que contraria a expectativa humana. Vamos ler dos versículos 10 ao 11? Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Queridos, Mateus nos diz no versículo 10 que toda essa recepção da multidão causa muita agitação e burburinho em Jerusalém. Isso porque os judeus que estavam ali, eles sabem muito bem o que significa toda aquela homenagem, toda aquela recepção e toda aquela expressão de louvor da multidão. E é por isso que eles se perguntavam: quem é este que está recebendo essa homenagem? Esse louvor todo, essa recepção toda, quem é este? E assim, queridos, o versículo 11 diz que diante desse dilema e espanto das pessoas em Jerusalém, a multidão que estava ovacionando Jesus, identifica ele como sendo o profeta de Nazaré da Galileia. Agora, irmãos, é interessante o fato da multidão não identificar Jesus como rei aqui, mas como profeta. Porém, no Antigo Testamento, existem algumas profecias acerca de um profeta que Deus levantaria no futuro, um profeta semelhante a Moisés,
que seria levantado por Deus no futuro. Há algumas profecias que falam sobre esse profeta. Talvez os judeus nessa época, eles tenham juntado as duas promessas, ou seja, a do rei Messias e a do profeta. E talvez isso explique por que a multidão identifica Jesus como profeta e não como rei aqui. Irmãos, a gente precisa entender que Nazaré seria o último lugar de onde se esperava que o rei viesse. O último lugar, queridos. Quando Filipe, ele fala que o Messias está no meio deles, está entre eles, e que o Messias é de Nazaré, Natanael pergunta a Filipe se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 46. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O Messias de Nazaré? Era o último lugar que se esperava, queridos, que o Messias viesse. Era o último lugar. E isso nos mostra, irmãos, que Jesus, ele é um rei que quebra as nossas expectativas, que contraria aquilo que nós idealizamos de quem ele é e do que ele faz. O plano de redenção de Deus, queridos, vai de encontro ao que nós esperamos. O que Deus, irmãos, fez por meio de Cristo é escandaloso. Vou repetir. O que Deus realizou por meio de Cristo é escandaloso. É impensável. E é estranho. É por isso que quebra as nossas expectativas. O reino, queridos, que Deus trouxe até nós, na pessoa e missão de Jesus, é contracultural. Está na contramão, irmãos, do que o ser humano espera. Um reino, irmãos, que nos alcança não pelo domínio e pela força, mas pelo serviço e pelo amor. Portanto, queridos, se somos participantes e agentes do reino de Deus nesse mundo, nossa vida tem que estar na contramão deste mundo. Nossos valores, desejos, pensamentos e práticas, queridos, têm que ser reorientados em torno do Rei Jesus e da sua obra, e não moldados segundo o jeito mundano de viver. Não moldado segundo o jeito mundano de viver, queridos. Assim, irmãos, quando as pessoas esperarem uma ação violenta, vingativa, egoísta ou retributiva da nossa parte, que possamos contrariar todas essas expectativas ao agirmos de maneira amável, paciente, gentil e compassiva. Que possamos fazer isso, queridos, ao ponto das pessoas começarem a se perguntar: quem é este? Quem é este? Esse não é o jeito normal de a gente agir. Não é assim que o mundo dita as regras. Não é assim que a realidade é. Que possamos agir de maneira na contramão do mundo, queridos. Que possamos quebrar as expectativas. E de encontro às expectativas. E agirmos conforme o padrão do reino de Deus. Amém? Irmãos, apesar de toda essa recepção, louvor e reverência e reconhecimento de que Jesus é o rei de Israel, apesar disso tudo, queridos, na continuação do seu relato,
Mateus mais uma vez deixará claro que os judeus não entenderam que tipo de rei Jesus era, inclusive os seus discípulos. Pois mesmo Jesus, queridos, pois o mesmo Jesus que foi aclamado aqui, nós vemos, que foi aclamado em Jerusalém, daqui a poucos dias será entregue pelos judeus às autoridades romanas, para que seja crucificado como um blasfemo e como um falso rei, como um falso Messias. A multidão que acabou de gritar aqui, Hosana, daqui a alguns poucos dias gritará, crucifica-o! Mas à frente ela gritará, crucifica-o. O mesmo Jesus, queridos, que entra em Jerusalém de uma forma triunfante aqui, terá que sair dela com a sua cruz nas costas para ser crucificado nela. Todavia, queridos, Jesus é o Rei verdadeiro, prometido e profetizado nas Escrituras. Portanto, irmãos, o tipo de rei que Jesus é, não deve fazer com que diminuamos a sua autoridade e poder. Pelo contrário, queridos, o tipo de rei que Jesus é, deve nos levar a crer nele, a nos submeter ao seu senhorio e a imitá-lo. E talvez você que esteja aqui nesta noite, ainda não creu e não se submeteu a este rei. E eu queria te dizer que esse é um rei estranho, sim. É um rei improvável, sim. É um rei que quebra a expectativa, sim. Mas ele continua sendo rei. E é por meio dele, somente por meio desse rei, que nós podemos ser perdoados, redimidos, salvos e sermos participantes do seu reino. Portanto, diante desse rei, não é para você afrouxar, não é para você não levar a sério, é para você crer nesse rei, é para você se submeter à sua autoridade, ao seu senhorio, e a partir disso, é para nós imitarmos a ele, imitarmos a este rei. Amém, queridos? Se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para cantar novamente